Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que os dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de iniciar o meu sermão, quero aproveitar essa missa que tem um longo alcance, estender a minha solidariedade ao Frei Gilson, que tem sido atacado por esse povo que tem ódio da doutrina cristã. Um frei que 4 horas da manhã leva 1 milhão de brasileiros a rezar o terço, sofre ataques do demônio, para dizer bem a verdade. Porque como diz a segunda leitura, esse povo é inimigo da cruz de Cristo. O que faz esse frei de errado? Nada. Então tomara que o Frei Gilson consiga continuar fazendo o trabalho dele, sem que destruam por calúnias a moral de um homem que só faz rezar. Vejam bem como que é difícil, como que a oração incomoda, ainda mais no tempo de quaresma. E esse povo da extrema esquerda não descansa. Eles trabalham para destruir a Igreja Católica. Mas enfim, minha solidariedade ao Frei, que ele continue rezando, e que quem reze com ele continue rezando com ele. Povo amado de Deus, nosso pai Abraão, nesse contexto ainda chamado de Abrão, está numa crise profunda. E ele não sabe o que vai ser da vida dele. Olha, um homem que desejava ter filhos é estéril, você sabe disso, porque Sara era estéril. Ele não sabe o que vai ser da vida dele. Então ele se coloca diante de Deus e leva os animais que faziam parte do ritual de sacrifício, uma cabra, uma novilha, um carneiro, uma pombinha e uma rolinha. Leva os animais, senta na areia daquele deserto, parte os animais ao meio, porque isso era um ritual antigo de oração, em que a pessoa dizia: olha, eu estou desorientada, então que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E ele senta e espera. Essa é a primeira leitura de hoje. Um homem numa profunda crise, numa crise de fé.
Ora, eu já falei algumas vezes para vocês sobre isso, mas a fé, ela passa por essas crises para ela crescer e se fortalecer. No Evangelho você vai ver que diante de Jesus, numa oração de Jesus, aparece Moisés e Elias. E assim como Jesus, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, e Elias 40 dias no Monte Horebe. Eles ficaram 40 dias em oração, e o Monte Sinai e o Monte Horebe é o mesmo, eles estavam no mesmo monte. Que depois Jesus também fica 40 dias em momento de penitência. Esses 3 homens se reúnem no momento de oração de Jesus. A lei, os profetas, a lei por Moisés, os profetas representado por Elias, e Jesus, que é a nova aliança. E aí Deus desce como um fogo, na espera daquele homem Abrão, queima os animais, acolhe o sacrifício. Antes disso, Abrão estava lutando com as aves de rapina que queriam tomar aqueles animais do sacrifício. Tudo isso que o padre está dizendo para você é o contexto da fé. A primeira fase da fé é a purgação. É purgarmos, é fazermos a penitência. E esse é o sentido da quaresma. E aí aquele homem que então, nesse momento de crise de fé, Deus diz para ele: olha para os céus, contempla o céu e conta as estrelas. Está vendo todas essas estrelas que estão aqui? Você consegue contar? Obviamente ninguém consegue contar as estrelas. Ele diz: tua descendência, diz a um homem estéril, tua descendência será maior do que as estrelas do céu. E hoje nós estamos aqui para comprovar isso. Olha vocês sentados aí, e todos os que estão sentados, todos os cristãos que estão sentados em bancos de igreja nesse momento, todos nós somos da descendência de Abraão. E aquele homem acolheu a fé, aquele homem acolheu a vontade de Deus. Ele acolhe a vontade de Deus, sem nem imaginar que você estaria aqui, um filho de Abraão, celebrando essa missa hoje. Porque da descendência de Abraão é que nasceu Jesus Cristo, e de Jesus Cristo é que nós também nascemos na vida nova. Sem nem imaginar, aquele homem confiou na graça de Deus. Ora, o que o Padre está querendo dizer com isso é para que você confie na graça de Deus. E que o momento da fé é um momento de purgação mesmo, é um momento de tentação. Que a sua esterilidade será transformada numa fé viva. E aqui o Padre não está dizendo de esterilidade de quem não pode ter filhos. O Padre está dizendo que nós somos estéreis na vida muitas vezes. Tem frutos que nós não somos capazes de produzir. Tem frutos que só Deus é capaz de produzir. Frutos que você só vai produzir quando você confiar em Deus. Porque é só Deus que pode te socorrer neste momento. Quando você olha para alguém da sua família, você diz: Deus, eu não tenho o que fazer. Eu quero ajudar, mas não tenho o que fazer. Quando você olha para alguém, como hoje aqui nós estamos rezando o 7º dia de 3 pessoas. E aí quando você olha para diante da morte, você diz assim: eu não tenho o que fazer. Quando você olha para a vida e você diz assim: eu sou estéril, eu não consigo dar frutos, eu não consigo produzir frutos. Neste lugar, neste momento, parece que eu não consigo produzir frutos. Então você clama ao Senhor e passa por esse deserto da fé. Purga. E você precisa purgar aquilo que Pedro, João e Tiago talvez não entendiam. A glória do Senhor eu só contemplo. A glória do Senhor só pode ser contemplada a partir do momento em que eu vou purgando em mim os meus pecados, eu vou purgando em mim as minhas más intenções, as minhas más atitudes. E aí eu subo no templo de Deus, porque nessa altura Pedro, Tiago e João já tinham purgado muito dos seus pecados, Pedro mesmo, do seu temperamento difícil, forte, já tinha dominado os seus instintos. Aí ele contempla a glória de Deus.
Nós contemplamos a glória de Deus quando nós passamos por esse momento da fé. Aí ele contempla a glória de Deus, vê Jesus se transfigurar, o rosto do Senhor se muda e ele consegue ver a glória do Senhor. E às vezes fica ali e diz a Deus assim: olha, era melhor que nós ficássemos aqui, vamos construir uma tenda para ti, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos construir, vamos ficar aqui. Porque quando você contempla a glória do Senhor, você não quer sair daquele lugar. Eu vejo muitas vezes nos retiros com os jovens, nos retiros com as pessoas: padre, por que isso acabou? Isso acabou porque agora você precisa descer para a realidade da sua vida e levar a glória de Deus para a realidade da sua vida. Não, Pedro, nós não vamos ficar aqui na montanha, desce. E quando desce, tem lá, quando Jesus desce do monte, tem uma mãe desesperada: ai, Senhor, deixa que um filho meu sente à sua direita, outro à tua esquerda. Pronto, volta à realidade da vida. E é nessa realidade da vida, e Jesus olha para aquela mulher e diz assim: meu Deus, acho que ele pensa assim, Jesus, ele pensa, né? Ele fala meu eu, porque ele já é Deus, né? Ele diz meu eu, já começou tudo de novo. A realidade dura da vida, desse povo cabeça dura, que não sabe o que está pedindo, não sabe o que quer. E aí você contempla a glória de Deus e desce para a realidade da vida. E como diz São Paulo, quando você contempla a glória de Deus, quando você contempla o amor de Deus, não há medo, não há morte, não há dor, não há nudez, não há vergonha, não há nada que faça com que a sua vida pare. Nada para. Porque eu olho para os montes e de onde é que vem o meu socorro? Meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e fez a terra. Você tem a força de Deus, porque você aceitou a glória de Deus, porque você aceitou o poder de Deus, porque você disse para você mesmo: não a nós, Senhor, não a mim, mas ao Senhor, porém toda a glória. Você aceita a glória de Deus e você diz assim: a minha vida está direcionada pelo Senhor. Então eu aceito a glória de Deus e eu coloco a minha história, aquilo que eu sou, tudo sobre o poder de Deus. Eu coloco sobre o poder de Deus. Então você não para, então você não tem medo, então você afugenta o medo, você afugenta as angústias, você afugenta as tristezas. Você levanta, assim como Abrão, e diz assim: eu vou construir como esse povo. Porque você aceita a glória do Senhor. Desce do monte. Por mais que às vezes é bom ficar lá onde ninguém nos incomode, onde ninguém, sabe, naquele lugar onde a vida é só nós e Deus. Mas você levanta e você vai, e você abraça esse mundo, você abraça as pessoas, você vive com a sua família, você luta, porque você entende que a vida é muito mais do que você mesmo. Você entende na escola do nosso pai Abraão que a vida é muito mais do que você, que a vida é muito mais do que talvez você possa imaginar. Baixa a tua cabeça um pouquinho e deixa a glória do Senhor revestir esse lugar. Nós nos colocamos, Senhor Jesus, sobre o teu senhorio, o teu poder, e dizemos: reina Jesus. Nós declaramos que tu és o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida, é o Senhor do nosso destino, é o Senhor que nos guia. Eu quero me submeter, Senhor, eu quero submeter a minha vida ao teu poder, diante desse trono de graça, diante desse trono de glória. Eu proclamo que tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o Senhor da história. E eu me submeto. Eu coloco o meu presente, o meu passado e o meu futuro diante de ti. E assim como Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo, Senhor. Nessa quaresma eu quero fazer uma aliança, eu quero fazer aliança. Quero me aliançar na tua fidelidade. Quero dizer: Senhor, é os teus passos, é o coração de Jesus que eu quero ter, é a vida de Jesus que eu quero ter. Eu quero ter as virtudes de Maria, as virtudes de Jesus Cristo.
para ser um ser humano. Um ser humano que vive esta vida, que não é amedrontado, que não se sente impotente diante da vida, incapacitado, mas um ser humano aliançado, com fidelidade ao Senhor. Ora vem, Espírito Santo, e modifica os nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso.